Sombras no castelo. O sol mal havia surgido no horizonte quando Eleanor despertou, ainda sentindo o perfume de rosas impregnado em sua pele. A lembrança da noite anterior a assombrava de maneira doce e perigosa. O olhar de Isabel, a proximidade de seus corpos, a promessa silenciosa que pairava entre elas. O beijo saliente e sincero que partilharam, e como sentiu uma liberdade nunca sentida por seu corpo. Era uma sensação como se uma chama explodisse por dentro de suas entranhas. Virou-se na cama, fitando o teto esculpido de seu quarto com imagens de Afrodite, a deusa do amor. O amanhecer de Arandor era sempre acompanhado pelo som dos criados no corredor e o ecoar das vozes dos soldados treinando no pátio. Mas, naquele dia, tudo parecia distante. Seu pensamento estava preso a uma única pessoa. Levantou-se, vestiu um robe fino e, caminhando até a janela, foi ver o tempo como estava. Lá fora, os jardins que haviam sido palco do momento mais intenso de sua vida pareciam tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não soubesse que, na noite passada, uma linha havia sido cruzada. Uma batida na porta a tirou de seus devaneios. "Entre", disse, recompondo-se e direcionando os olhos para o local. A criada entrou com um vestido novo para o dia e um pergaminho selado com brasão de Melantor. Eleanor franziu o senho ao reconhecer o selo, pois aquele pergaminho poderia significar algo mais sério. Esperou até que a criada saísse para abrir o bilhete. "Encontre-me no estábulo antes do nascer do sol. Isabel." O coração de Eleanor disparou. Olhou pela janela novamente. O sol já despontava no céu. Será que estaria atrasada? Vestiu-se rapidamente, escolhendo um traje menos formal, adequado para uma possível fuga rápida, caso esse fosse o caso. Ainda com a chama de uma vela acesa, queimou o pergaminho para evitar que haja qualquer prova que leve às ações das duas. Por fim, recolheu os restos de papel queimado e jogou pela janela de seu quarto para que o vento levasse para longe. Após isso, lavou as mãos com uma jarra de água e secou as mãos. Prendeu os cabelos em uma trança simples e saiu de seu quarto em silêncio, evitando os criados que começavam a preencher os corredores. Ao alcançar os estábulos, sentiu o cheiro da palha úmida e dos cavalos recém-alimentados. O lugar estava vazio, exceto por uma única figura encostada em um dos pilares de madeira. "Isabel, pensei que não viria", disse a princesa de Melantor, os lábios curvados em um sorriso divertido. "Eu sempre cumpro minhas promessas", Eleanor retrucou, cruzando os braços. Isabel a observou por um instante, como se gravasse cada detalhe dela. Então se afastou da pilastra e gesticulou para o fundo do estábulo, onde 2 cavalos estavam selados e prontos. "Vamos cavalgar." Eleanor ergueu uma sobrancelha. "Sozinhas? A menos que tenha medo. Eu deveria ter, mas não tem." "Então não fique receosa, pois nada de mal vai te acontecer, princesa. Eu prometo." Havia algo no tom de Isabel que a fazia querer segui-la, mesmo sem entender por que e para onde. A sensação de segurança de Isabel fazia com que Eleanor adquirisse uma força que nunca pareceu ter em outras oportunidades. A cada momento sentia que começava a se libertar mais e mais. Montaram nos cavalos e saíram em disparada pelos portões laterais do castelo, cruzando os campos que se estendiam além das muralhas. O vento frio da manhã chicoteava seus rostos, mas a liberdade era embriagante e emocionante. Nenhum guarda, nenhum protocolo, nenhum olhar julgador. Apenas as duas e o som dos cascos contra a terra úmida do campo ao entorno do castelo. Depois de um tempo, desaceleraram perto de um bosque de carvalhos. Isabel desmontou primeiro, prendendo as rédeas em um galho baixo. Eleanor a imitou, observando enquanto a outra princesa caminhava até uma árvore de tronco grosso e se encostava ali, os braços cruzados. "Você queria falar comigo?" Eleanor perguntou. Isabel assentiu, mas hesitou. Pela primeira vez desde que a conhecera, parecia incerta. Algo aconteceu. Isabel disse, finalmente. O tom sério fez Eleanor se aproximar. "O que houve?" Isabel olhou para o horizonte, como se buscasse as palavras certas. "Meu pai quer que eu me case." O mundo pareceu parar por um instante. Eleanor sentiu um frio percorrer sua espinha. Seu estômago se revirou, mas manteve o rosto impassível. "Com quem?" perguntou Eleanor curiosa sobre a pessoa a quem fez o pedido. "O príncipe de Velcar. O mesmo que seus conselheiros sugeriram para você."
Eleanor sentiu a raiva crescer dentro de si. Claro, o príncipe, o maldito príncipe que todos queriam que se casasse com uma delas para fortalecer as alianças. E o que você disse? Perguntou Eleanor, tentando manter a calma. Isabel riu, mas sem humor. O que eu poderia dizer? Recusar um casamento é o mesmo que declarar guerra a um destino já traçado. Eleanor cerrou os punhos. Não queria admitir em voz alta, mas sabia que seu pai faria o mesmo com ela em breve. E você, aceita? Isabel perguntou de forma calma e curiosa. Isabel a encarou por um longo momento. Então deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas para ouvir a resposta. O que você faria, Eleanor, se fosse eu? Isabel reafirmou a pergunta, querendo saber até que ponto a princesa iria responder. Eleanor engoliu em seco. O coração batia descompassado. A raiva, a impotência, o desejo, tudo se misturava de forma avassaladora. Eu fugiria? Sussurrou. Isabel prendeu a respiração, pois foi ela quem sugeriu essa ideia em outro momento. Fugiria para onde? Eleanor tocou a mão da outra princesa, sentindo a pele quente sob seus dedos. Para onde eu pudesse ser livre. A resposta ficou suspensa no ar, carregada de significado. Elas sabiam que era impossível, mas, por um momento, apenas por um instante, gostaram de acreditar que não era. Ficaram no campo por mais algum tempo entre trocas de conversa, e pequenos beijos roubados, ampliando a intimidade entre elas. Um barulho próximo tirou as duas de seus momentos com a dúvida que causou na cabeça delas de ter sido seguidas ou não. Por medo do que pudesse ocorrer após esse assunto se tornar público, as duas resolveram voltar para o castelo, mantendo a distância entre elas para evitar represálias.